Meus irmãos, hoje eu vou fazer análise da circular da Congregação Cristã no Brasil de número 174, que foi lido agora no dia 11 de janeiro de 2026. Ela foi relida, na verdade. Essa circular é da cúpula da congregação e quem leu essa circular foi o ancião Hélio Bianco. Essa circular é um documento que tenta amordaçar o membro da Congregação Cristã no Brasil e tenta desqualificar um trabalho legítimo que nós fazemos aqui. Por que é legítimo? Porque o que a gente fala é verdade. Se a Congregação Cristã no Brasil corrigisse aquilo que a gente aponta, ela ia perceber que o que nós estamos fazendo aqui são críticas construtivas quando nós apontamos o erro e também apontamos como fazer para corrigir. Isso é crítica construtiva. E eu vou analisar e eu vou mostrar para vocês o destempero e o desespero que estão os anciões da Congregação Cristã no Brasil. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Josafá Agra, sou nascido e criado na Congregação Cristã no Brasil. Me batizei em 2001 e eu tenho esse canal aqui para mostrar as incongruências, os erros, doutrinas e dogmas da Congregação Cristã no Brasil, comparando-as com a Bíblia, a Escritura Sagrada. Bom, dito isso, vamos para o vídeo. Acredito que muita gente já viu a leitura dessa circular ou já viu até análise em outros canais, mas os seguidores desse canal me pedem, querem me ouvir e eu vou fazer essa análise. Bem, os anciões da Congregação Cristã no Brasil se levantaram, mas não foi para pregar arrependimento nem para corrigir as suas heresias, e que por sinal são eles mesmos que plantaram, mas para atacar a voz daqueles que estão aqui falando a verdade. Não à toa que nessa circular tem tudo, menos resposta para aquilo que a gente fala aqui. Eles não conseguem vir aqui e dar uma resposta ao povo. Ou seja, se dizem que a gente difama, porque a difamação é uma mentira, se diz que a gente difama, que a gente está caluniando, por que será que eles não vêm a público então e mostra aonde está a nossa mentira? E mostra qual é a nossa difamação? Sabe por que eles não fazem isso? Porque eles sabem que tudo que dizemos aqui é a mais pura verdade. E eles estão lendo a circular. Aquelas que dizem que tem vídeos e áudios que inflamam a Congregação Cristã no Brasil. Mas hoje eu vou mostrar para vocês que, na verdade, o tiro sai pela culatra. Quem infama e mente e distorce a verdade são eles e não nós. Então, antes de eu fazer o meu comentário, vamos assistir o vídeo. Coloquei o vídeo aqui ao lado e nós vamos assistir esse vídeo e fazer a nossa análise. Aqui, nessa imagem que você está vendo, está congelada, acabou de fazer a primeira oração. E agora o senhor Hélio Bianco está indo para a tribuna e vai falar sobre a circular. Vamos lá. E eu peço que você tenha um pouco de paciência se eu fizer minhas pausas para fazer meus comentários. Se caso você quiser ver sem nenhuma interrupção, é simples, irmão. Vai até o canal da Congregação Cristã no Brasil e procura pelo culto do dia 11 de janeiro de 2026 e aí você pode assistir na íntegra sem nenhuma interrupção. Mas como você está nesse canal, eu acredito que você quer ver a minha opinião e para você ver minha opinião, eu vou ter que fazer as pausas para colocá-las. Vamos assistir, presta atenção. Queridos irmãos e irmãs e toda a irmandade que à distância também está acompanhando o culto, nós temos lido aqui uma circular já várias vezes, porém, irmãos, como... Presta atenção que ele comentou que nós já temos lido a circular aqui várias vezes. Se você não entende bem o que está acontecendo, esses homens já me processaram de diversas formas possíveis. Só a congregação me processou 2 vezes e perdeu as 2 vezes o processo civil. Fora as denúncias de crime que ela fez, que foram várias, todas elas, graças a Deus, arquivadas. Hélio Bianco também me processou, esse mesmo ancião, ou seja, com os mesmos argumentos que estão nessa circular, por difamação, injúria, calúnia, tudo que você imagina. Mas Hélio Bianco, este senhor aqui, ele perdeu na primeira instância, perdeu na segunda instância, recorreu à terceira instância no Supremo Tribunal de Justiça, perdeu também. Agora presta atenção,
mesmo perdendo em todas as instâncias, mesmo sabendo que a justiça decidiu que eu não estou difamando ele, que eu não estou caluniando ele, eles persistem com este documento. Por isso que eu posso dizer aqui que esse documento aqui, na verdade, é uma bravata mentirosa que está difamando a mim. É eu que sou a vítima, não eles. Entenda, meu irmão, eles levaram esse caso para os peritos, aquela classe que estudou para fazer justiça. E lá eles perderam em todas as instâncias. Não seria o mais correto assim, peraí, calma aí, como nós perdemos em todas as instâncias, falando que ele critica a gente com calúnia, com difamação, mas como o judiciário entendeu que ele não difama, a gente não pode mais falar isso, né? A gente tá fazendo errado. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, irmão? Então eles já processaram, não conseguiram. Denúncias de crime também não conseguiram, né? Usaram o YouTube para tentar derrubar o canal, não conseguiram. O que sobrou? Fazer esse documento e sair espalhando essas mentiras que ele vai ler agora aqui. Vamos ver. Continuam as mesmas situações de vídeos e áudios que difamam, infamam, falam inverdades, levantam suspeitas de coisas que não existem. Ele está dizendo que nós infamamos, mentimos, mas eu queria que você mostrasse, eu desafio essas pessoas a pegar qualquer vídeo meu sobre Hélio Bianco, sobre a congregação Cristã no Brasil, que eu fiz uma afirmação ou disse alguma coisa que não fosse verdade. Este senhor aqui me processou por causa do vídeo, que eu dei publicidade a esse vídeo primeiro, depois os outros viram, que é o vídeo onde Hélio Bianco fala que a coleta é santa e faz parte da salvação. Esse é um ensinamento antibíblico. Isso é uma heresia mentirosa, com a intenção unicamente de incutir na cabeça do CCBiano que para ele ser salvo, ele precisa do quê? Dar o dinheiro na igreja. O que você acha que eles estavam fazendo com esse discurso? Eles estavam de olho no quê? No seu bem ou de olho no dinheiro que está no seu bolso? Mas ele está dizendo que nós mentimos e que a gente diz coisa que não é verdade. Está aqui. Vou colocar o vídeo. Isso aqui é vídeo e áudio. É isso aqui que ele está dizendo que nós estamos mentindo, que nós estamos infamando. Nós estamos só mostrando para vocês as heresias que esses homens pregam por segundas intenções, e eles dizem que estamos mentindo e difamando. Presta atenção. Confira com o que ele vai falar agora, com o que ele acabou de dizer. Presta atenção. O próprio ancião Hélio Bianco. Ouça o que ele está falando. A coleta também não é esmola. Eu tenho um trocadinho aqui, eu vou dar. Também não é dízimo. A coleta é santa, irmãos. A coleta faz parte da nossa salvação. Isso aqui não passa de pura picaretagem, porque isso é uma mentira. Não existe nenhum lugar da Bíblia dizendo que a coleta é santa e que para você ser salvo você precisa dar dinheiro na igreja. Se eles querem o dinheiro do povo, por que eles não vão até o povo e diz a verdade? Olha, estamos precisando de mais dinheiro, vocês precisam nos ajudar. Agora, manipular a escritura para engodar, enganar as pessoas, porque isso aqui pode ser caracterizado com coação. Você está entendendo porque eles mentem dizendo que somos nós que estamos infamando? Porque estamos aqui mostrando a verdade. Você só acabou de ver aqui o que ele mesmo disse. O que você viu agora é o que o próprio ancião falou. Eu não precisei acrescentar nada, eu só coloquei para você assistir. Mas essa circular é uma apelação. Eles estão apelando, gente, porque o número de frequentadores está caindo e eles precisam fazer alguma coisa. Eles estão combatendo os críticos. De que forma? Na forma dessa circular, mentindo para vocês mesmos.
Vamos ver o restante. Depois, eu ainda nem entrei na crítica, hein? Então nós vamos ler novamente essa circular. E a Irmandade ouça o que vai ser lido e põe em prática, porque cada um que vê um áudio ou um vídeo que fala mal do ministério, fala mal da congregação, irmão, nós não falamos de ninguém, mas eles falam contra nós. Mentira! Quantas vezes vocês nessa tribuna atacando pastores, teólogos, pessoas que estudam a Bíblia, vocês não só falam mal das outras pessoas, como essa própria circular que está na sua frente, vai espalhar mentira dizendo que o nosso propósito aqui é por dinheiro e isso é mentira. Você não pode fazer das suas conjecturas uma verdade. Vocês não só falam mal, como vocês desejam o mal das pessoas. Vocês desejam. E vai falar que eu estou mentindo também? Será mesmo que eu estou mentindo? Vocês não só falam mal, como vocês desejam o mal das pessoas. Eu tenho um vídeo aqui do ancião Hélio Bianco rogando praga. Eu tenho um vídeo aqui do ancião Juarez Massicano rogando praga. Do Marsola rogando praga sobre as outras pessoas. Mas eu quero que você veja esse aqui, para vocês terem uma ideia, que esses homens não só falam mal, mas eles desejam o seu mal. Você nunca viu um crítico aqui desejando o mal, a desgraça de nenhum ancião, de nenhum CCBano, mas eles passam de todos os limites. Eu quero que você ouça você mesmo o que esse homem vai falar. Ele é cooperador na congregação. Presta atenção. Que Deus me revela. Alguém entrou aqui e falou: se Deus não falar comigo hoje, nunca mais eu volto a buscar a palavra. Então Deus vai ser bem claro e mandar esta palavra para você. Eu quero você aqui dentro da minha casa e que você nunca mais saia daqui, porque se você sair daqui, o espírito da morte está te esperando numa esquina. Alamanaia, 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 alamanaia. Tá aqui. Essa profecia do inferno. É um demônio na boca desse homem dizendo: você não saia daqui. Porque se você sair daqui, o espírito da morte está te esperando numa esquina. Graças a Deus as pessoas não têm medo disso. E desde essa pregação aí, saiu centenas de pessoas da igreja só ali nos Estados Unidos e ninguém morreu na esquina. Ninguém. Então isso aqui que eu estou mostrando para vocês é para ver como essa circular é falsa, é enganosa. Ao invés deles vir a público e se arrependerem e corrigir as heresias, não. Eles ainda ficam dando de vítima. Eles ficam usando, né, de um comportamento dissimulado, enganando os coitados que estão lá dentro e difamando nós que estamos falando a verdade. Mas vamos lá, segue aqui. Mas se a Irmandade procura ver, está dando dinheiro para eles, porque cada um que entra para ver o vídeo monetiza, quer dizer, dentro da plataforma que eles têm, e acabam ganhando, e é disso que eles vivem. E aqui esse senhor, ele está tentando insinuar que a motivação nossa aqui, principalmente a minha, é por conta de dinheiro. Como é que o senhor explica, Hélio Bianco, que qualquer outro CCBano aqui, que eu estive por 9 anos aqui sem monetizar o canal? Como explica isso? Qual era a minha motivação? Como é que alguém começa um trabalho e fica por 9 anos nele sem monetizar o canal? Como se explica isso? Agora, tá errado o crítico monetizar o canal, mas a congregação Crescendo no Brasil pode. Ah, ela pode. Porque os últimos cultos que eu assisti, entraram-se propaganda e entraram muita propaganda no culto da congregação Crescendo no Brasil. Como fica essa situação? Outra coisa, monetizado ou não monetizado, isso que você está dizendo não responde aquilo que a gente denuncia. É sério, irmão, que se você falar para a pessoa está falando uma verdade, mas ela está usando uma camisa verde, você não gosta da camisa verde.
Ah, ele tá usando a camisa verde, mas e daí? O que ele tá falando é verdade ou mentira? Não, mas ele usa a camisa verde, eu não gosto de... Tá, esquece a camisa verde. O que ele tá dizendo é mentira ou é verdade? O que eu quero dizer? Se é monetizado ou não é monetizado, o que estamos dizendo aqui é verdade ou é mentira? Que o Hélio Bianco pregou que a salvação pertence, aliás, depende da sua coleta. Isso é mentira ou é verdade? E aí? Que Jesus Cristo morreu, mas não entrou no céu? Que a salvação, Jesus morreu só para dar entrada no terreninho? Ou seja, no mundo, irmão, não importa se é monetizado ou não. O que importa é o que o crítico fala é verdade. As heresias que eles mostraram lá, realmente o ancião falou. É isso que importa. Mas eles conseguem responder? Observa, ele responde alguma coisa? Ele não responde nada. Até hoje esse senhor não veio a público para poder dizer: não, olha, falaram lá que eu disse que a coleta é santa, faz parte da salvação, mas não foi bem assim. Não falou nada. Por quê? Porque não tem como defender essa bobagem e essa heresia. E assim como todas as outras denúncias que a gente traz aqui, eles têm como, não tem como defender. Aí o que eles fazem? Isso aqui que a congregação Cristã no Brasil está fazendo, e esse senhor está fazendo, chama-se ataque ad hominem. Ou seja, quando ele não pode contra a mensagem, ele ataca o mensageiro. Falando que o mensageiro é feio, tá sujo, né? Ele é banguelo. É assim, você não pode ir contra a mensagem do camarada que ele tá trazendo. Aí você olha pro camarada e tenta desqualificar o camarada. Ou seja, você não tem condições de refutar o que é falado, você então tenta atacar, fazer ataque pessoal. Você vai na imagem da pessoa para atacar ela. É o que esse senhor tá fazendo aqui, ó, junto com toda a cúpula. Por que ao invés de vir aqui falar esse monte de groselha, eles não vieram com um documento, uma lista, respondendo cada questionamento que foi feito? Que é assim que toda instituição que não tem nada a esconder e que tá na verdade faz. Ela vem com o documento e fala: olha, gente, estão falando por aí isso. Nós vamos responder tudo. Vamos começar pela parte que disseram aí, que eu falei que a coleta é santa e faz parte da salvação. Mas não é bem assim e tal. E vim explicar. Pronto. É assim que se derrota o crítico. Agora, fazendo isso aqui, difamando. Porque as pessoas que viram o nosso conteúdo, eles sabem que o que vocês estão fazendo aqui chama-se pura apelação. Vamos ouvir o restante. Os irmãos vejam que situação, não é? Viver de falar mal dos outros é uma profissão triste. Mas tem e está multiplicando. Mais triste ainda é quando o que se fala aqui é verdade. Porque do jeito que o Hélio Bianco está falando aqui, até Jesus Cristo estava errado. Jesus Cristo falava mal dos fariseus. Ou você vai dizer que ele falava bem? Ele falava bem? Aí o CCBano, para poder defender a CCB, eles usam aqueles jargões fuleiro da CCB. Ah, mas ninguém taca pedra onde não tem fruto e bababá. Isso é um argumento fuleiro, sabe por quê? Porque a pedra pode ser dos dois lados. Jesus também atirou pedra nos fariseus. E daí? Você vai dizer que o fariseu tinha bom fruto? Ou seja, a pedra ruim é a mentira. Mas quando a pedra é verdade, meu amigo, aí o problema tá na árvore, não tá na pedra. É simples assim, né? Porque Jesus criticava, Jesus xingou, Jesus chamou e xingou os fariseus, se não me falha a memória, acho que umas 20 vezes só em Mateus. Vai falar que os coitadinhos dos fariseus é quem estava certo e Jesus que estava errado. Olha aí, né? Ô irmão, falando mal, está falando a verdade. Esse que é o problema. E se nós não estivéssemos falando a verdade, irmãos, ele nem ia estar preocupado. Porque se nós estivéssemos falando mentira aqui, o canal não tinha alcance, ninguém estaria assistindo, eles não precisariam ter processado a gente, porque não ia ter relevância alguma e não ia precisar estar lendo nenhuma circular. Mas presta atenção como o que eles fazem e falam aqui é tudo falso. Tem relevância sim, criticaram, aliás, processaram várias vezes, perderam os processos, não conseguiu, né? Fizeram denúncias e agora já tá lendo essa circular não sei quantas vezes
Por quê? Porque ele sabe que o que a gente fala é verdade e está abrindo os olhos das pessoas. Isso aqui é um discurso do desespero. Vamos ver o restante. Explicando, aumenta, porque a Irmandade parece que também tem prazer de ver. Irmão, vamos ter prazer de ler a Bíblia, de conhecer a palavra de Deus, de orar. Nem eles lê, irmão. Fala um monte de asneira, tá dando um conselho que ele mesmo não faz. Dando um monte, né? Falando um monte de bobagem, um monte de asneira. Isso aqui, irmão, é desculpinha, sabe? Quando o camarada não tem argumento e fica usando esses discursos que é puro clichê. Isso aqui é puro clichê, ou seja, é frase de efeito que na verdade não vale nada. Vamos ver. De congregar e de louvar a Deus, irmão. E falar bem. Nós não é que estamos falando mal. Estamos dizendo, nos defendendo de ataques. Então diz ataques verdadeiro. Esse que é o problema. Sim, cara, Irmandade. Bom, aqui eu paro, porque a ideia não é analisar o conteúdo da carta, porque eu já tenho vídeos aqui falando do conteúdo da carta, mas era para falar do argumento que ele trouxe. Esse argumento aqui que não passa de puro engodo e hipocrisia. Então, Hélio Bianco agora diz que eles não querem que vocês assistem e nem repassem. Isso aqui é praticamente uma ordem, é um aconselhamento ditatorial. Eles não confiam no seu senso crítico. Você não é adulto, irmão, para decidir por si mesmo? Para você ver o que a gente fala aqui, você decidir, ó, o que ele está falando eu concordo, ou o que ele está falando eu não concordo. Não, irmão. Eles querem que você simplesmente ignore e feche os olhos e acredite cegamente no que eles dizem. O que eles estão fazendo aqui é igual a um ditador que quer que você permaneça no cárcere da ignorância. Não quer que você tenha acesso à informação. É assim na Coreia do Norte. A Coreia do Norte, eles não são permitidos se conectar com o mundo. Não tem acesso à internet, não tem acesso a absolutamente nada. Por quê? Porque o ditador sabe que no dia que essas pessoas conhecerem a verdade, vão enxergar que estão dentro de um país debaixo de opressão. E também disse que o que eu faço aqui, que outros fazem, é por dinheiro. Estamos aqui por dinheiro. Gálatas, capítulo 5, versículo 15, que fala: porquanto não mordais uns aos outros, alguma coisa assim. É uma hipocrisia tão grande. Eles vinham usando uma passagem bíblica de Gálatas. Por quê? Ele está usando justamente uma passagem bíblica onde o apóstolo Paulo está repreendendo heresia, falso ensino, o evangelho falso, que é justamente o que eles fazem aqui. Paulo está criticando a igreja de Gálatas. Paulo está falando que o evangelho deles não é verdadeiro, porque eles acrescentaram algo a mais à salvação, que é exatamente o que a Congregação Cristã no Brasil faz. Não é só Jesus, é Jesus mais alguma coisa. Jesus mais as obras, Jesus mais a coleta e mais um punhado de coisa. Sabe, é uma baita de um tiro no próprio pé querer usar Gálatas para querer nos confrontar. E por fim, nessa circular, eles dizem que nós temos conduta rude, que a conduta rude não é uma conduta cristã. É sério mesmo? Vocês nunca leram a parte em que Jesus Cristo ele faz um azarrogue e entra no templo para chicotear cambistas, mercenários? São homens que fazem negócios com o povo, são homens que pedem pix ao povo para, enquanto o povo sofre para dar a moedinha, eles viajam o mundo afora de avião e de primeira classe. Enquanto o povo, muita gente não tem o que comer, esses anciões, eles pagam seguro de vida. Eles têm até como é que fala? Dentro lá do Brás, tem até um mini hospital. Eles pagam as pessoas, tem tudo do bom e do melhor. Hipócritas, mentirosos. Mas não. Ai, que conduta rude, que conduta rude. Então quer dizer que Jesus Cristo, ele é repreensível aos olhos de vocês. Porque ele chamou aqueles homens de hipócritas, filhos do diabo, filhos do inferno, raça de víboras e mais um punhado de outras coisas. O que Jesus fez foi ficar indignado. O que nós fazemos aqui é também fruto da nossa indignação. Queridos irmãos,
A congregação cristã no Brasil está em queda, todo mundo sabe disso. E essa circular, na verdade, é a prova da arrogância, da prepotência, da soberba desses homens que não têm coragem de se humilhar e pedir perdão ao povo. Mas ao invés disso, eles fazem esse documento falso e mentiroso para tentar manipular a narrativa em favor deles. Não querem se arrepender, não querem se consertar, mas querem continuar enganando as pessoas com seus falsos discursos. Mas eu quero que eles entendam uma coisa. Esse é um recado para vocês do Braz. A luz não pode ser apagada com essa circular enganosa e falsa. A luz é a verdade. E vocês estão batendo com a cabeça na parede. Só vão se machucar. Vocês podem até tentar, mas jamais vão conseguir esconder a verdade. Simples assim. Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus.